Olá, professor. Vou dar início à apresentação, à última apresentação do meu projeto, que é o projeto de BI, né, Análise da Representatividade Feminina na Câmara dos Deputados. Bom, nesse projeto, eu tive como objetivo, né, analisar a representatividade feminina na Câmara ao longo de duas legislaturas, então 2019 e 2023. E pegando, obviamente, até o período de 2024 para fazer esse recorte anual. Então eu analisei tanto aspectos demográficos, né, peguei a proporção, distribuição por partido, região, escolaridade, enfim, a idade, né, geração desses deputados e deputadas, até pegando aí aspectos partidários, né, cargo de liderança e autoria das proposições. E aí, por final, né, foi construído então um modelo de dados relacional que integrou, né, todas as informações das deputadas, dos partidos, legislaturas e afins. Aqui então está o meu código já organizado por importações, funções, extração, a consolidação das tabelas e algumas análises complementares. Aqui no modelo de dados, então, eu tenho as dimensões, tabelas dimensão, que vão armazenar aí os atributos, né, individuais de cada deputada, de cada proposição, de cada tema. E aqui eu coloquei ele, marquei como roxo, que são as dimensões. Então, eu tenho lideranças, partidos, deputadas, proposições, temas, uma tabela de calendário e legislaturas. Então, aqui eles possuem todos os atributos individuais, né, de cada um, enfim, deputado, proposição e afins. E tenho 4 tabelas fato, que vai fazer essa relação, né, entre a deputada e a legislatura, entre a liderança e a deputada, a liderança e o partido, entre as proposições e as deputadas, né, que seriam os autores, entre as proposições e os temas e assim por diante. Então, acho que eu consegui, nesse modelo, fazer, né, um bom filtro, determinar várias, fazer vários cálculos, né, e manter esse relacionamento o mais limpo possível, digamos assim. Aqui, por exemplo, só dando uma explicação por que eu criei a tabela de liderança ser dividida, né, separada da de deputadas, porque na análise eu encontrei líderes que não foram eleitos no período de análise, né? Então, eles não foram eleitos como deputados no período de análise da legislatura 56 e 57. Eles só tiveram o cargo de líder determinado, né? Então, eles não estavam nessa tabela aqui de deputadas, porque aqui só contém deputadas e deputados eleitos nas legislatura 56 e 57. Então, eu senti a necessidade de criar uma segunda tabela de lideranças, adicionando esses outros deputados que estavam com um cargo, né, de liderança, porém não tinham sido eleitos como deputados nem no período da legislatura 56 nem 57. Tá? Só para explicar o motivo da criação dessa segunda tabela. Aqui eu vou passar já para os finalmente, para a última apresentação, né, para o último gráfico aqui da minha análise. Então, eu tenho a produção, né, legislativa, que são as proposições, que são diversas. Então, aqui deixa eu até tirar o filtro aqui. Aqui eu tenho, deixa eu só tirar aqui. Aqui eu tenho 135 mil proposições únicas, né, no acumulado das duas legislaturas, das quais 34 mil tiveram autoria feminina, né, e aí um contraste com 100 mil proposições que não tiveram, né, autoria feminina, e isso significa 25% das proposições que tiveram pelo menos uma autora mulher. Tá? E embora assim, a gente consegue perceber por esse número aqui que as deputadas são minoria, né, como a gente conseguiu ver aqui na primeira análise, que elas representam nos dois períodos 17%, né, das cadeiras da Câmara dos Deputados, ainda assim elas apresentaram um quarto, né, do total de proposições, revelando assim que elas estão exercendo, né, o seu papel de forma ativa. Então, esse foi um dado muito legal, interessante que eu encontrei. E aí nós temos um crescimento aqui, a gente consegue analisar a evolução, né, de proposições femininas versus proposições totais, né. Aqui a gente percebe um aumento, né, de 2022 para 2023, né, um aumento expressivo. Elas praticamente triplicaram, né, a apresentação de proposições de um ano para outro. Isso é bem interessante de analisar, entender até, né, o que ocorreu nesse período, nessa diferença de um ano para o outro. E aqui também a gente consegue ver os temas, né, os principais temas, fiz aqui um top 10,
de proposições com autoras mulheres. Então, no acumulado de 2019 e 2023, nós tivemos, né, nos 3 primeiros lugares aqui, direitos humanos, saúde e administração pública. Se a gente for fazer aqui o filtro, até o filtro que já estava aqui, que é por projeto de lei, por exemplo, a gente percebe que direitos humanos continua em primeiro, vem saúde e muda aqui para trabalho e emprego. Então aqui é isso, a gente consegue também fazer esse filtro pelo tipo de proposição. A ideia é depois melhorar essa visualização para que qualquer pessoa entenda, né, quais são essas proposições, fazer uma legenda, enfim. Mas de forma geral, a gente tem aqui os temas principais das proposições que foram apresentadas com autoria feminina. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que geralmente o que é atribuído, né, à mulher é educação, saúde, trabalhar mais com esse tipo de tema, mas olhando aqui a gente percebe que elas estão também preocupadas com as finanças, né, com orçamento, com segurança, né, e aqui, por exemplo, o direito penal. Então, é interessante ter essa visão, acho que também como uma melhoria, que é a minha ideia, né, continuar melhorando essa análise, é fazer uma comparação, né, com os temas, né, de proposições com autores homens, né, para entender qual que é a diferença, né, desses dois temas, né, de temas com autoras mulheres e sem autoria feminina. E aqui tem os partidos com maior proposição com autoria feminina também. Então, é isso de uma forma geral. Eu acho que a gente conseguiu entender um pouco o cenário, né, o panorama, entender que as mulheres não ultrapassam 20% das cadeiras, né, da Câmara dos Deputados, mesmo representando mais de 50%, né, da população brasileira. A gente percebe que elas têm uma escolaridade alta, né, aqui com ensino superior, pós-graduação. A gente consegue verificar que partidos, né, com mais deputadas eleitas, partidos com menos deputadas eleitas, tanto no período de 2019 quanto de 2023. A gente consegue perceber aqui a distribuição regional, né, onde estão essas deputadas, e aí, obviamente, né, é um padrão ter essa, enfim, essa distribuição um pouco maior na região sudeste. O que é muito interessante é ver a região nordeste aqui, isso é muito legal. E, em terceiro lugar, aqui, região sul, né? Então, as regiões com menos mulheres eleitas está no centro-oeste e no norte. Então, essa análise também é muito legal de se ter. E aí, na parte das lideranças, a gente percebe que é isso, né? 27%, aliás, 27 líderes homens para 3 líderes mulheres. Então, aqui a representatividade diminui ainda mais, né? Mesmo que aqui, né, de 2019 para 2023, 2019 tínhamos uma líder mulher e em 2023 duas, né? Um aumento de 100%, mas ainda assim as mulheres são subrepresentadas. E uma outra análise também que eu achei bem legal é essa questão da quantidade de dias, né, em que elas ocupam esses cargos de liderança. Então, a média de dias em que as mulheres estão em cargos de liderança, ficaram em cargos de liderança, é 1.411 dias, enquanto dos homens é 345 dias. Então, é isso, né, apesar delas ocuparem pouco esse espaço, a gente consegue perceber, né, um comprometimento e de uma certa forma, tentar romper aí esse estigma de que mulheres não são boas para liderar, por exemplo, porque elas estão permanecendo nos cargos e, enfim, por exemplo, aqui nas proposições também trabalhando com temas que não são geralmente associados às mulheres, né. Então, acho que é isso, a análise de forma geral. Agradeço a sua disponibilidade, gostaria de ter trocado um pouco mais, mas enfim, se tiver alguma sugestão, algum feedback relacionado a todo o processo, a toda a análise, ao código, ao modelo de dados, eu agradeço muito, porque a minha intenção é dar continuidade, né, nessa análise e continuar fazendo melhorias, tá bom? Então é isso, muito obrigada, professor.